Temos um exercício de função afim aplicada, né, no contexto, mas em resumo o que a gente precisa na verdade é achar a função em si, né, que ela vai ser composta por duas sentenças. Qual é a relação que existe entre o tempo e o h? O que a gente vai fazer na verdade aí é separar essa estrutura gráfica em duas, achar essa função aqui, que é uma função linear, passa na origem, e essa função aqui que está deslocada. Bom, para essa função que passa na origem, a gente não precisa de muito sacrifício, né? O coeficiente linear dela é zero, né? O b dela é zero, e aí eu vou achar o coeficiente angular usando a taxa de variação absoluta da função como sendo ΔY sobre ΔX. A variação do y de 10 unidades, numa variação de x de 60 unidades, logo o coeficiente angular vale 1/6, ao passo que o linear vale zero. Minha função passa na origem. Achar a lei de uma função linear, que é a função de primeiro grau que passa na origem, aquela função que tem a cara y igual a kx, um k diferente de zero, que é o caso aqui, é muito simples, que o b dele é zero e a gente na verdade só precisa analisar o ΔY e o ΔX, de modo que o primeiro trecho vai ser y igual a 1/6 de x, ou como o exercício sugere, né, t sobre 6, dá no mesmo. O segundo trecho, a minha função não passa na origem, mas eu ainda vou continuar usando esse mecanismo aqui para achar o coeficiente angular, taxa de variação, ΔY sobre ΔX. Então, meu coeficiente angular do segundo pedaço aqui da função vai ser ΔY 5 sobre ΔX 60. Isso aqui você pode usar em todas as funções de primeiro grau. Infelizmente, só funciona na função de primeiro grau isso aqui, né, que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. ΔY 5, ΔX 60, meu gráfico está subindo, taxa de variação 1/2, tá? 1/12, taxa de variação absoluta. Porém, minha função não passa na origem, mas aí o que a gente vai fazer? As funções que passam na origem, elas têm essa cara, né? Y igual a AX, que é o caso desse exercício. Já que esse gráfico aqui a gente não tem a referência dele passando na origem, o que eu vou fazer é fingir, entre aspas, que esse gráfico passa na origem. Isso aqui é um mecanismo que a gente usa muito em geometria analítica para, na verdade, usar isso aqui em todo exercício de reta. O que eu vou fazer é pegar um desses pontos, no caso eu vou escolher esse daqui, deslocar como se eu fosse pegar esse ponto para botar na origem. Ou seja, se eu quiser que esse ponto venha parar na origem, o meu y tem que descer 10 unidades. Então eu vou usar esse mecanismo aqui e vou escrever, em vez de y, eu vou escrever y menos 10. E o meu x tem que andar 60 unidades. Então eu vou pegar o ponto, descer 10 unidades no y e andar para trás 60 unidades no x. E vou escrever minha função assim, y menos 10 igual a, que eu já tinha calculado, 1/12, que multiplica, aí em vez de eu botar y igual a x, eu estou botando y menos 10 igual a x menos 60. Por que eu escolhi esse ponto? X menos 60. Então segue que eu vou ter y menos 10 igual a x sobre 12 menos 60 por 12 dá 5. Isolando, então, minha função fica assim, x sobre 12 mais 5, né? O 10 no segundo membro. Então, achei a minha função, as duas sentenças. Essa primeira sentença vale para valores de x do 0 até o 60 e a segunda sentença só vale para valores do x do 60 até o 120. Um detalhe, se você quiser, você pode pensar esse mecanismo todo por esse ponto. Se você fizer y menos 15, desde que você ande o x menos 120. É como se esse ponto viesse parar aqui. Fato é que eu achei a lei, então no contexto aí a gente teria uma f de t com duas sentenças escrita como t sobre 6 e t sobre 12 mais 5. Cada uma com seu domínio de aplicação. Essa daqui do 0 ao 60, ao passo que a outra vai do 60 até o 120. Eis aí a resposta da nossa questão.